Bom dia, pessoas. O meu computador principal está com uns problemas. Infelizmente, não vou poder usar o editor nem a minha câmera. Vou gravar aqui direto no meu computador de trabalho, na webcam, então não vai ficar tão bom, que não vai ter edições. Mas eu queria, assim mesmo, falar sobre um tópico que me interessa muito, que é como a revolução científica, ali no século XVII, talvez no final do século XVI, ela causou uma completa decomposição da boa filosofia, né? Na época medieval, anterior à Revolução Científica, a filosofia predominante era a filosofia tomista e aristotélica. De maneira geral, Aristóteles, porque tomismo se baseia muito na metafísica de Aristóteles e da filosofia natural dele também. Mas não somente isso, as universidades, por exemplo, a física ela era baseada muito nas noções de Aristóteles, então Aristóteles era o senhor, por assim dizer, da academia naquela época. Eu também estou um pouco resfriado, então não reparem. Não é Covid, até onde eu sei, não se preocupe, mas meu nariz está ruim. Ah, então, a filosofia de Aristóteles, eu já fiz um vídeo sobre isso, mas recapitulando muito brevemente, é uma filosofia holística. A parte não é maior do que o todo é mais importante. As coisas têm essências, então é uma filosofia que aceita os universais. Então, os cachorros, eles são cachorros não porque nós criamos uma categoria de cachorro e colocamos aqueles cachorros nessa categoria, mas porque nós descobrimos uma essência que é compartilhada entre os cães, né? Aquilo que faz o cão ser o cão. E por que os cães e todas as outras substâncias, elas têm uma essência, se segue que dessa essência você sempre tem certos fins, que são, por exemplo, um cachorro tem em sua natureza quatro patas. Então, um embrião de cachorro ele vai sempre, ou na maior parte dos casos, produzir um indivíduo adulto com quatro patas. Exatamente porque isso é algo uh, determinado pela essência, por assim dizer, que flui naturalmente da essência. Quando nós temos um cachorro que nasce com três patas, nós sabemos objetivamente que aquele cachorro é defeituoso, porque é da essência da natureza do cão ter quatro patas. Né? A água tem uma certa natureza e essa natureza implica que a água, quando tiver a uma pressão atmosférica, ela vai ebulir a 100 graus, entendeu? Essas são coisas objetivas da natureza das coisas que sempre se manifestam na maioria dos casos. E percebam, então, que é uma filosofia que permite o bem, não é? Porque o bem é aquilo, é o fim que as coisas naturalmente tendem. Então, o mal é uma privação. Quando o fim não é alcançado, seja por algum defeito intrínseco da coisa, no caso do cachorro defeituoso lá, ou se eu vou e corto uma pata do cachorro, eu estou causando um dano, né, àquele animal, estou causando uma privação. Então, é uma filosofia realista que acredita que o mundo ali fora existe, que a mente humana consegue capturar essas realidades, que nós conseguimos abstrair esses universais, eu consigo compreender a natureza de um cão, abstrair aquela natureza que é imaterial, por assim dizer, e é por isso que ela vai para o intelecto, e isso nos permite conhecer as coisas, não é? Então, muito das discussões da Idade Média elas eram focadas na questão filosófica, na questão da essência das coisas, das causas primeiras, essas questões mais elevadas, não é? E como Deus se relaciona com isso, né? Qual é a causalidade de Deus, né? Como os seres podem ou não ter causa, qual que é a causa primária, a causa secundária, como o ser passa a vir a existir, essas coisas, questões mais profundas da realidade. Obviamente, esse tipo de pergunta ele não é muito bom para questões preditivas, não é? Você não vai, ao descobrir a natureza de um cão, não necessariamente isso vai te facilitar manipular o cão para uma certa finalidade. Então, essa era mais ou menos como as pessoas pensavam naquela época, não é? Não estou dizendo que era só isso, mas estou dizendo que a filosofia era mais ou menos por esse lado. Entra então pessoas como, por exemplo, Galileu, que começa a reparar o quê? Né? Baseando muito nos pitagóreos, ou eu não sei como é que fala em português, o pessoal os estudantes e Pitágoras e os ensinamentos de Pitágoras e essas coisas mais platônicas, eles começam a reparar que a matemática ela é uma ferramenta extremamente útil para descrever a realidade.
não é? Eles começam a olhar a realidade e ver padrões matemáticos, por assim dizer, né? Então, isso começa a dar um certo poder, por assim dizer, de controle. Se eu sei, sei lá, alguma lei de alguma lei física que coordena o movimento de alguma coisa, eu posso então prever o movimento de alguma coisa, eu posso tentar controlar alguma coisa, entendeu? Então esse é bastante o atrativo desse tipo de pensamento, né? Além da questão puramente filosófica de, sei lá, as pessoas às vezes achavam muito bonito a questão dos números, das proporções, etc e tal. Então isso começa, eu diria que a revolução científica ela começa mais ou menos ali em Galileu, mas ela tem um ápice em Descartes, que pega Galileu e leva ele para um nível ainda mais acima, não é? Então, Descartes começa a ver essa matemática na natureza das coisas e começa, então, a ter uma transição da maneira de se ver o universo. Então, as coisas deixam de ser constituídas por, né, o universo deixa de ser constituído por substâncias qualitativas, como humanos, cachorros, etc., e passam a ser simplesmente átomos, partículas ou matéria que se comporta de uma forma preditiva que melhor pode ser descrita pela matemática, entendeu? Só que essa redução da realidade à matemática e a leis, etc., ela gera um problema muito sério, porque tem coisas que não são reduzíveis à matemática, não é? Então, por exemplo, o que os filósofos costumam chamar de qualia, né? A questão do como um objeto você sente ele com seu tato, ou a sua percepção de um objeto, as cores, o sabor, essas coisas elas não são reduzíveis à matemática, não é? Então, cria-se um problema gigantesco para Descartes e outros que pensavam como ele, porque o que você faz com esses atributos agora, já que você não consegue reduzir a essa matemática que você está dizendo que é a fábrica do universo? Bom, Descartes faz ele dá uma roubada e ele acaba transferindo todo esse aspecto da realidade para a mente. Ele diz que, na verdade, as cores, o sabor, todas essas noções subjetivas e qualitativas do mundo, elas são um produto da nossa mente, não é? E aí ele acaba criando duas substâncias separadas. A substância estendida, não é? Os átomos, que podem ser descritos pela matemática, né? A matéria em si, e esses outros atributos na substância intelectual, na substância que cogita. E aí ele gera um problema fortíssimo, porque se você tem o ser humano é composto de uma substância intelectual e uma substância corpórea, gera-se grandes problemas. Por exemplo, como essa substância intelectual ela interage com o corpo, como que algo imaterial pode causar algo na matéria e assim por diante, e vai gerando vários problemas, né? Inclusive, como eu posso saber conhecer as coisas fora da minha mente, o mundo existe, enfim, ele fica bastante loucão, chega a vir um cético sinistro, vamos colocar assim, e gera um problema filosófico que perdura até os dias de hoje, não é? Você vê o mesmo problema em Newton. Newton começa a tratar a natureza da mesma forma que Descartes, no sentido de que tudo que existe são átomos no espaço, não é? São forças, são coisas movendo. Deus criou o universo, mas depois o universo, pelas leis da natureza, ele se vira. Então Deus ele acaba saindo ali de um cristianismo e caindo num certo deísmo, e por assim vai. Mas então veja que você reduzir o universo a matemática ou partículas no espaço, você acaba eliminando dois atributos da filosofia de Aristóteles que são importantíssimos, que são as duas das quatro causas, que é a causa formal, ou seja, você elimina a essência. Eu não tenho mais a essência de humano, eu sou meramente um aglomerado de átomos. Então, eu e um cachorro somos efetivamente somente átomos, né? Então você dá mais importância às partes, e as partes, quanto menores, mais reais elas são, né? E você elimina a causa final, o telos, o fim de tudo. Porque se não há essência, então não há essa tendência de se produzir um fim, né?
E você vê isso muito no empiricismo da Inglaterra, com Francis Bacon e outros que detestavam a causa final de Aristóteles e queriam eliminá-la completamente dos estudos científicos. Né? Então, percebam que aí você já tem várias implicações, não só para como você vai fazer ciência, mas também para como você enxerga o mundo. Né? Porque se não há causas finais, então não há propósito, não é? Se o que realmente existe ultimamente são átomos, então a minha noção de individualidade, de eu ser um ser independente, vai para o saco, não é? Porque agora eu sou meramente um pacote de átomos, também exatamente como um cão. Talvez a única diferença seja como esses átomos se organizam. Mas mesmo assim, isso aí já é fugir do reducionismo, não é? Então, então você vê que houve uma mudança de metafísica. Se rejeita Aristóteles completamente, se elimina as causas finais, se elimina as causas formais e começa a se criar esse mundo matematizado. Não é? Agora, qual que é o problema disso aqui? O problema disso aqui é que a matemática ela não explica o que as coisas são. Não é? Você descrever leis, você está descrevendo padrões. Os padrões não são as coisas. Esse que está o grande erro desse tipo de pensamento. Só porque você consegue descrever alguns aspectos da natureza com leis matemáticas não significa que existem leis matemáticas, não é? No sentido de que não há leis impondo os objetos a se comportarem de uma certa forma. Não, os objetos se comportam de uma certa forma e você consegue representar esses padrões de forma matemática, não é? Então começa essa confusão mental aí, que você vai ver que ocorre na ciência moderna o tempo inteiro. Por quê? Porque eu posso ter dois modelos matemáticos explicando a mesma realidade. Tá? Uma coisa que as pessoas não entendem, por exemplo, o modelo de Copérnico para explicar o movimento dos astros, ele era tão bom ou até pior do que o modelo de Ptolomeu. Né? O modelo de Ptolomeu ele tinha o mesmo poder preditivo, ele só era mais convoluto. Desculpa, ele era mais complexo, mais feio, ele exigia várias revoluções, etc. Mas ele servia da mesma forma que o modelo de Copérnico. Não é? Então você tem dois modelos ali, por assim dizer, matemáticos, descrevendo a mesma realidade com a mesma exatidão. Então, assim, a razão de que Copérnico preferia o modelo dele é porque ele era mais simples, ele era mais bonito de acordo com ele gostava dessas órbitas cêntricas, enfim. Então você vê que é uma coisa estética puramente filosófica e não necessariamente científica. Né? Então, quando se rejeita as causas finais, as essências das coisas, e se muda-se para esse pensamento reducionista, cria-se então a ciência moderna. Né? E, de certa forma, ela foi muito bem sucedida na questão da poder de previsão, no poder de controle da natureza, porque se entende como os padrões naturais, você pode, de certa forma, não só prevê-los, mas de certa forma controlá-los. Né? De forma muito reduzida, mas pode. Então, o grande problema desse tipo de pensamento é achar que só porque o universo, certas coisas são capazes de serem descritas pela matemática, por esse tipo de abordagem, é achar que só isso que existe, o que não é verdade. Não é? Então, eu não vou render muito nesse vídeo, porque senão vai ser um vídeo de 40 minutos, mas algumas das consequências para nós aqui do século que vivemos hoje, desse tipo de alteração é a seguinte. Primeiro, que vejam que se você elimina a causa final, se você elimina o telos das coisas, você elimina o bem. Porque as coisas não tendem mais a produzir um certo fim, então você não consegue definir mais, por exemplo, o que é um bom cachorro. O que você gera, então, são cachorros individuais, que eu chamo de cachorro meramente porque eu criei essa categoria. Não é? Isso se reflete, por exemplo, na biologia moderna, que tem uma visão nominalista da espécie. A espécie deixa de ser uma coisa real e passa a ser uma coisa
uma categoria que nós criamos, tanto que nós temos na biologia mais de 30 conceitos de espécie. Tá? Você tem a transferência da realidade ou parte da realidade para a mente, então se cria uma divisão, um dualismo artificial entre o intelecto humano e o corpo humano, que você vê hoje, por exemplo, ainda na filosofia da mente, você vê esses problemas de dualismo cartesiano o tempo inteiro, ou você tem o pior, que é a tentativa de reduzir a mente a matéria, unicamente falando, né? Então você vê, por exemplo, hoje em dia na neurociência mais ateia e na psicologia uma tentativa de reduzir todos os fenômenos intelectuais do ser humano para fenômenos no cérebro, né? Você vê o problema do dualismo na discussão dos transgêneros, essa ideia subjetivista de que o que eu penso de mim é a realidade, ou o que eu penso do mundo é a realidade, não é? Porque se você transfere a realidade para a mente, então eu não tenho acesso a essa realidade sua aí, porque eu não estou na sua mente. Então, se eu e fulano temos uma visão distinta da realidade, as duas estão corretas, porque, né, a realidade é subjetiva. Então você vê isso o tempo inteiro, hoje em dia. Né? Você conversa com pessoas, principalmente mais de ideologias de esquerda e ateias, elas acham que a verdade ela não existe. Né? Ela é uma construção social e a verdade ela vai de cada um. Isso infecta até a igreja, de certa forma, hoje em dia, com o modernismo. Né? Você tem essa tentativa excessiva de reduzir a ciência a causas materiais, não é? Então tenta-se eliminar o propósito das coisas, se rejeita a coisa óbvia, que, por exemplo, existe teleologia, né? A tendência de substâncias produzirem certos fins é eliminada. Então você vai ver um biólogo olhar para uma ave que claramente tem uma asa que é feita para o voo, e ele vai dizer para você que não. A asa não é feita para o voo, ela é um processo, ela é a culminação de um processo puramente acidental de seleção natural e mutação, e não há propósito em nada na natureza, não é? Então eles vão começar a negar o óbvio, não é? Vão negar o bem, vão negar também o mal, porque não há bem e mal, e assim por diante. Então o que se vê hoje é uma sociedade, não somente a ciência, porque a ciência, o pensamento filosófico científico da época, ele vai contaminando todos os aspectos da sociedade. Então, o que se vê hoje é um reducionismo, tudo que há é matéria estendida no espaço, que começa lá em Descartes. Você tem, para os que ainda querem salvar a mente, há um dualismo cartesiano, a mente é uma coisa inexplicável, separada da realidade material, que fica difícil de juntar as duas, ou a tentativa de reduzir a mente para a matéria, que se vê, por exemplo, em algumas vertentes da neurociência, por exemplo. Não é? O subjetivismo, a perda da verdade, a perda de Deus também, porque se Deus deixa de ser uma causa, por exemplo, para Aquinas, uma causa sustentadora da realidade, aquilo que dá existência e ser, né, a tudo que há, e passa a ser um arquiteto que projetou o universo e depois, pum, deixa ele rodar por suas próprias leis, então ele acaba desaparecendo da mente das pessoas, ele não tem mais papel nenhum. Não é? Então você cai num deísmo, que é o que a maçonaria, por exemplo, prega, e eventualmente isso aí você percebe que, bom, esse Deus não faz diferença nenhuma para minhas explicações empíricas aqui, então você acaba eliminando ele junto com tudo, né? Joga o bebê junto com a água da banheira e se vai Deus embora também. Né? Então, assim, essas são algumas das consequências. Como eu não editei esse vídeo, não vai ter ficado tão bom e eu poderia estender e falar com um pouco mais de calma sobre cada um desses aspectos, mas entendo então que a evolução científica foi uma mudança filosófica de como olhar o mundo, que levou a um reducionismo, a um materialismo, a um naturalismo, e há uma confusão extremamente grave em relação à natureza, ao ponto de hoje em dia as pessoas negarem o óbvio, negarem a própria mente, a própria razão,
negarem o senso comum, o bom senso, tentarem te convencer que tudo, você e uma árvore têm o mesmo valor, porque são só átomos no espaço, que você não é ontologicamente distinto de um cachorro. Isso vai gerar, sei lá, o vegetarianismo, vai gerar esse culto à mãe natureza, vai gerar essa ódio ao ser humano, né? Vai ser enxergado como só mais um animal que é uma praga contaminando o mundo e por assim por diante, entendeu? Então, eu vou fazer mais vídeos sobre esse tópico, mas eu tive que improvisar esse daqui dado aos problemas técnicos, tá bom? Então, Deus abençoe e um abraço.